Olá, tudo bom? Eu sou a Daiana do Comercial das Farmácias Associadas e estou aqui hoje para mais um de papo com a indústria. Não, 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 espera aí, com a indústria não. Hoje nós Opa, vamos falar de conexão. hoje é Hoje é conexão. conexão, eu faço Tá, conexão. entendi. Por isso que está todo esse pessoal aqui. Claro. Então tá. Hoje a gente está aqui então para falar sobre conexão e a gente está com todos os pilares da conexão aqui. Então a gente está com a indústria, com a sede das farmácias associadas, com a Genésio Mendes, com a GAN e com o nosso associado. Vou pedir para que cada um se apresente. Vamos começar aqui pela Amanda, para se apresente e diga assim, né, quem é e qual é o papel dentro do Conexão. Olá, farmácias associadas, tudo bem? Eu me chamo Amanda, sou gerente de contas aqui da GAN e atendo, né, exclusivamente as farmácias associadas. E o meu papel com conexão com as farmácias associadas e com a GAN é ser elo e que o nosso produto, né, chegue diretamente no PDV com um preço médio acessível e que a gente garanta aí um estoque durante o mês inteiro. Legal, obrigada, Amanda. Então, eu sou a Daiana, né, que vocês todos já me conhecem, e o meu papel hoje é dentro do Conexão, eu sou responsável pela ferramenta dentro da sede, sou responsável pelo orçamento também, e por todas as negociações, pela compra e por todas as negociações que envolvem o projeto Conexão com todas as indústrias que nós temos lá dentro. E eu sou a Fabiane, diretora comercial aqui da GAN, e o nosso papel aqui da GAN, primeiro, é viabilizar, é buscar parceiros, né, do tamanho da Kimberly para fazer parte desse trabalho conjunto, e depois fazer com que tudo, né, viabilizar com que tudo aconteça, que o produto chegue lá no preço combinado e negociado pela DAI. Legal. E aqui, nosso associado. E eu sou Humberto, da Associadas Farmaflores, aqui estou representando então os mais de 1.800 associados, e posso dizer então que eu aqui como associado e como representante associado sou a razão do Conexão existir, não é verdade? Isso aí. Né? Isso aí. Então tá, eu acho que nós podíamos começar falando um pouquinho para nós o que é o Conexão, afinal. Como é que é o programa? Conexão é uma ferramenta que a gente trouxe da sede por uma dor, né? Sempre que a gente traz uma ferramenta para dentro das farmácias associadas, a gente tem uma dor. O que era a dor que a gente tinha lá? A gente não tinha negociação de higiene e beleza, a gente não tinha negociação do não medicamento. Porque quando a gente fala do medicamento, o pequeno, o médio, o grande, todos têm um tipo de negociação. Quando a gente fala do não medicamento, a gente era, né, a gente era órfão, a gente não tinha negociação. Enquanto as grandes redes, né, o canal cadeia, o canal direto, ele tem uma negociação direta com a indústria, nós somos dependentes do distribuidor. Então, assim, a gente não é competitivo. Então, para a gente ficar competitivo dentro desse mercado tão agressivo, a gente precisava de uma ferramenta que a gente tivesse uma negociação direto com a indústria, mas alguém precisava fazer a operação para nós, alguém tinha que entregar essa mercadoria nas lojas de farmácias associadas, e hoje quem faz esse trabalho é a Genésio Mendes. Então, de um contexto geral, conexão é isso. É uma negociação nossa das farmácias associadas pro associado, com a indústria por meio do operador logístico Genésio Mendes. Acho que os 4 pilares estão muito bem representados aqui. E para a GAN foi uma forma, Humberto, de a gente tangibilizar algo que a gente acredita muito, que a GAN ela trabalha para o associativismo e para o pequeno varejo. A gente não é focado em grandes empresas, em grandes players aí do mercado. E a gente percebe a luta que é, né, do associativismo para levar um lançamento, né, antes de chegar no mercado. A gente entende que vocês estão no mesmo mercado dos gigantes e às vezes com menos ferramentas. E a GAN sempre é muito atenta quanto a isso. E a gente entende que o Conexão é uma forma de a gente estar com vocês, estar prestando um serviço que realmente gere valor, porque a distribuidora, né, a distribuidora tem várias. Então a GAN quis realmente encontrar uma solução e ajudar nessa dor que a Dai trouxe. E no dia a dia a gente está sempre pensando em formas de melhorar ainda mais, né, esse trabalho que a gente tem através da conexão. E a gente espera que esteja realmente ajudando, colaborando com que vocês tenham acessos para facilitar um pouquinho essa briga que não é muito justa lá no Nossa. mercado. Não, na verdade, o trabalho da Genésio é um trabalho de excelência, né? Então, para nós associados é fundamental. Eu acho que não poderia ter um outro parceiro para conexão mais perfeito do que é a GAN para o nosso negócio. Também acho. Eu agradeço em nome de todos os associados. E vamos falar um pouco sobre os desafios também, né? Que cada um de nós tem, porque
antes nós estávamos ali falando um pouquinho, são 4 pilares e, na verdade, se eles não funcionarem os 4 juntos, e é um grande desafio, porque às vezes entre 2 já é complicado, imagina agora entre 4 pilares importantes, e se um deles não funcionar, simplesmente a coisa não vou bater lá de volta. Posso continuar aqui, Zé. Amor, os guris ligaram. Depois acho que eles editam, né? Eu não sei se. Será que o Mário não parou ali? Não, ele não parou. Não? Posso continuar então? Deixa Tá. eu voltar, deixa eu ver. Ah, então eu vou me apresentar de novo, né, gente? Eu ainda tô. Eu também falo executivo. Ainda tô com cargo anterior, né? Aham. Em vez de valorizar meu novo cargo, né? Por favor, como? Eu pensei que você ia parar, Fabi. Daí podia ter parado também. Não, mas ele acho que ele É que eu não sabia, é que como eu nunca fiz podcast, eu não sabia se era. Não, a gente para era- direto. Se era. não, eu não quero. A gente parou, eu fiz, eu Tá falando parei. com a Marília Gabi Gabriela. Desculpa. Por favor. Só a gente trava no meio. É, Não, tem que ver uma vez. É o primeiro que a gente foi fazer. Eu e a Amanda. A Amanda foi pra mim. Amanda é sério. cliente, né? É, eu tô aqui Verdade. Pioneira em bico. Pioneira em- Vamos fazer? Vamos. Aí nós fomos pro hotel. Daí a gente jantou e ficou das 6 à meia-noite ensaiando uma coisa. Chegou aqui, a gente fez tudo diferente. E a gente fez acho que meia hora de. Foi muito longo. Mas o improviso, ele. É bem melhor. Não, vai ser para conversar, tem que Eu pensar. Claro, espontâneo, né? É, também acho. Quer te apresentar de novo? Seguimos daqui. Seguimos aqui depois ela faz a apresentação dela. Você não precisa fazer o tá? Deu uma transferência. Seguimos aqui então? Então, como eu estava falando, se esses 4 pilares eles não funcionarem simultaneamente com perfeição, a coisa não acontece, né? Então é um grande desafio. Acho que é importante a gente falar cada um pouquinho das suas dificuldades, dos seus desafios, para que de fato tudo ocorra como tem que acontecer. Hoje, assim, meu principal desafio é levar a melhor condição, tá? Então, hoje eu tento levar a melhor condição, mas se eu não conseguir com a indústria a melhor condição, já com né, os pilares não vai acontecer. Se o associado não, né, se eu conseguir tudo isso que o associado não comprar, a gente, né, é um desafio, não vai acontecer um negócio. Então, meu principal desafio hoje é que o associado entenda a importância dessa ferramenta, tá? Eu acho que não tem esse modelo de negócio tão grande do que a gente faz hoje em nenhuma parte do Brasil, porque a gente tem um estoque, a gente está falando de milhões, né? A gente está falando de quase 20 milhões, que é dinheiro do associado envolvido dentro da Genese com um estoque para que ele fique mais competitivo. Então, não existe esse tipo de modelo de negócio em lugar nenhum, nós somos pioneiros em fazer esse tipo de negócio. Então, assim, quando a gente está falando de associativismo raiz, né, que pessoas se juntam para comprar melhor ou para ter uma condição melhor, a gente está fazendo a nossa parte. É isso aí mesmo que a gente faz, tá? Então, acho que esse é o nosso principal desafio hoje, é que o associado entenda a importância dessa ferramenta. E eu acho que do lado da indústria hoje, Humberto, o principal desafio é a gente atingir os 1.800 associados, né? Então, a DAI, ela tem o papel de gerar as negociações, né, com a Kimberly, a GAN tem um papel aí, né, fundamental de que o produto chegue até vocês, e eu tenho o papel de, sim, gerar as melhores condições para a DAI também, participar das ferramentas de trade, né, que a rede nos disponibiliza, mas eu acho que o principal desafio é fazer com que o associado enxergue as possibilidades que tem quando ele adquirir uma inovação da indústria, quando ele compra pelo um preço legal, como a gente teve o feirão agora dentro do Conexão, e que ele replique o preço certo na ponta no PDV, para que tenha giro o produto lá. Não adianta eu oferecer a melhor condição e na ponta o produto não está precificado da maneira correta, está com uma margem muito elevada. Então, hoje eu acho que esse é o principal desafio, mas que a gente tenta junto, né, Dai, fazer esse tipo aqui de podcast, levar informação para o associado. A sede disponibiliza vários treinamentos também sobre o tema e que a gente vai mitigando aí os gaps disso, né, juntos. Excelente. Da parte da GAN, são 2 etapas de desafio. A Dai bem trouxe que é complexo, é algo que só nós, eu acho que conseguimos fazer. É inédito. Hoje ele envolve, como o Humberto falou, né, 4 frentes muito importantes e tem uma complexidade de fechamento de contas, financeira, sistema, de quando já está rodando.
Esse é uma das pontas. E a outra é quando nós estamos captando uma indústria que a gente queira muito, né? É isso aí. A gente busca agora, claro, a gente já tem uma consolidação com indústrias relevantes, que foi, né, a gente sempre gosta de citar, que foi a KC a primeira que acreditou, e a gente vai muito bem. Mas, às vezes, vender o projeto para a indústria, mostrar porque é tão complexo que para tu, quando tu fala, eles ficam, tá, mas é operação logística, mas quem paga, quem compra. Então, até eu tenho uma indústria, a Kenville, que eu posso dizer para vocês que ela entrou agora. Eu apresentei para umas 6 diretorias diferentes. Então, dava diretoria, eu ia Uhum. lá e vendia o projeto. Eu ou a minha equipe, né, nós íamos lá e vendíamos o projeto. Claro que agora, como já tem resultados, isso está se tornando mais. Sim. Agora a gente já tem busca, né? As indústrias É. importantes é que não foram para entrar É. no A gente tem fila, a processo. gente tem fila de Olha aí. indústrias ali, a gente tem, o Humberto, inclusive o Humberto vai mandando: "Ah, precisava dessa também", ele vai mandando umas sugestões lá e a gente vai correndo atrás, pra, né, é necessidade do associado, né, a gente trabalha para o associado, então acho que é E que isso. legal isso, né, daí, ver, né, quando a gente começou, e olha que legal agora que tem fila de espera, né, e o associado sente falta do Conexão, ele quer mais indústrias lá, ele quer o melhor preço, quer estoque, Como é então é muito importante, né, legal. a adesão do associado, que a gente começou falando sobre isso, né, então o associado é a razão do Conexão existir. Então, E aí quando ele responde, olha só que bacana, imagina que honra para nós, termos a parceria do Kenville, né, e ainda ter mais outros na fila, então assim, realmente está dando certo. Eu acho que assim, falamos um pouco sobre os desafios, falamos um pouco sobre os objetivos, acabamos já falando sobre isso, né, eh, eu acho assim, desculpa, eu enrolei aqui. Deixa eu tomar um pouquinho de água, deixa eu só tomar um pouquinho de água. Eu acho que não tem foco ali. Tem, tem. Uhum. Dos objetivos, ele já falou, né, dos objetivos. Vocês A gente querem? não, eu tô com uma aqui. Quer? Não, obrigada. Ô, Fábio, só se você conseguir me a minha garrafinha tá ali. Qual essa aqui é tua? Aham, é minha mesmo, obrigada. Vocês querem uma amiga? nossa, tá com a boca seca. Tá, sobre os objetivos já falando, vamos falar sobre as rupturas? Vamos lá. A gente não falou sobre eu ia falar sobre as ferramentas, a gente vai falar depois? Que o Conexão a gente Disponibiliza? É que as ferramentas, eu acho que é importante falar que o Conexão é mais uma ferramenta que a mais uma rede ferramenta. disponibiliza. Tá. Tá. Tá, então vamos lá. Seguimos? Tá. Então nós espera aí, vamos lá de novo, pra não precisar bater Humberto, só o um pouquinho, papel, só né. um minutinho. Espera aí, Deixa eu tirar isso pra aqui. mesa, assim, pro pessoal não aprender. Isso, a Tá. gente tem que olhar aqui. Bora? Bora. Bora. Bora então. Então nós já acabamos falando já sobre os objetivos do Conexão. E assim, gurias, o pessoal, os associados acabaram mandando também algumas perguntas para fazer para vocês aqui Tá. nesse dia. Teve um associado que mandou uma pergunta falando sobre ruptura. Ele comentou, por exemplo, sobre ruptura de produtos de primeiros socorros, como, por exemplo, o gás. Teve um outro associado que falou um pouquinho também sobre uma falta de um produto específico da Hugs. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, como é que a gente faz a demanda hoje quando a gente começa um projeto, tá? Então a gente faz a demanda é assim, eu vou lá no Apod, né, que é a compra geral do associado, vou lá e vejo assim, olha, quando a gente está falando de KC, tudo que o associado compra. Então eu vou lá e pego tudo que o associado compra e faço um cálculo que é assim, ó, curva A gente projeta uma compra para 60 dias, curva B e curva C, 45 dias. Essa é a primeira compra, tá? Então vamos pensar que a gente começou uma compra ali de KC de 1 milhão. A gente fez a primeira compra, que é a primeira negociação. A partir de agora, é demanda, tá? Então, assim, a gente comprou 1 milhão, vendeu 1 milhão, repõe 1, vai fazendo a reposição conforme vai acontecendo. Se acontece uma queda de venda, isso é importante para o associado, tá? Então, sempre que o associado migra a compra dele para um outro local, a gente não está mais contando com a compra dele, porque o meu negócio é conexão, é o que está acontecendo de venda dentro do conexão. Então, se é importante isso, porque
a gente pode inclusive perder algumas indústrias quando ele faz essa migração, tá. Então, foquem bastante em fazer a compra das indústrias dentro do Conexão. Então quando ele migra, assim, daqui a pouco tem uma negociação em outro lugar, e ele sai do Conexão e vai para outro lugar, a partir daí eu não estou contando com essa compra dele. Mês seguinte, se ele voltar, vai faltar, porque eu não contei com a compra dele. Então, é isso que acontece quando a gente está falando, de falta. Eu acho que hoje o Conexão ele tem uma ruptura talvez da curva B e curva C, tá? Porque é uma compra menor, ela é uma compra para 45 dias, né, se a própria indústria tem um prazo ali de entrega já de 15 dias, a gente está falando de 30 dias só de estoque. Tá, e deixa eu só te interromper um pouquinho, acho que é importante a gente falar. Assim como conexão é uma das ferramentas mais importantes que a rede disponibiliza para o associado, eu acho que é importante a gente explicar para o associado exatamente o que que é o Acode, porque essa dúvida ela é recorrente no associado. Então, o Acode é a ferramenta que a rede utiliza para ler os certificados digitais daqueles associados que enviaram, justamente para que faça esse tipo de análise, né, para gerar demanda. E se o associado não tem o Acode cadastrado lá, a gente não consegue olhar o número dele, tá. Então Hum. ele não acaba que aquele número eu não estou comprando para ele, né, ele não existe para nós, não passa informação. Então, assim, às vezes a gente olha lá o associado reclamando que tá dando ruptura, não sei o quê, mas ele nem informa, não passa a informação dele, não estou contando, como é que eu vou ver? Né, ele não compartilha isso com a gente, quer que eu compre para ele de que jeito? Não sou mágica, né, não é Sim. mágico fazer esse negócio. Então hoje a gente tem um time no Conexão, já de 7 pessoas lá dentro, tá. Então, o estoque, a compra, ele é visto, diário, né, isso Começou com quantos daí? na verdade começou o Silveira, né, uma pessoa só começou lá no passado, depois quando eu entrei veio eu e o Matheus, aí depois foi agregando, agregando, hoje são 7 pessoas dentro da sede, Já com dedicados e tudo. dedicadas, tudo lá Como fazendo, cresceu, né? cresceu bastante, Importante cresceu. conexão para o E eu associado. acho que a gente cresce em número, tá, a gente começa com um ano, inicial lá em 2019 com 4.000.000, e a gente fecha o 2024 com 82.000.000. Então é número robusto, e todas as indústrias essas que a gente citou, que estão na fila, eles estão olhando esse número também, estão atrás e: "Nossa, a gente está lá". E eu sempre digo assim, Cassê é uma indústria que está junto com a gente lá, que não é só entrar no Conexão que o número acontece, né, a gente trabalha bastante, com muita ação, com muita negociação, com muita campanha de sell-out, campanha de sell-in, para que o número aconteça, assim, não é que entrou no Conexão e a coisa não, a gente tem trabalho, a gente olha mercado, analisa, entende o mix, faz bastante trabalho para que a coisa aconteça, a gente O gente acredita. os 4 pilares têm que andar intimamente juntos, Isso né, aí, para que tudo é quase um ocorra casamento. em E hoje, Humberto, só complementando a Dai, a gente participa de várias ferramentas dentro do Conexão. uhum. Então, o meu papel como indústria é disponibilizar o estoque, né, para Dai, para GAN. A GAN entrega, eu tento disponibilizar, né, toda vez que possível, o melhor preço, melhores condições. Só que é assim, são várias outras ferramentas que a indústria começa a olhar de outra forma para a Uhum. rede, né? Hoje eu posso ser sincera aqui que nós temos muito mais acesso a rede e os associados do que outras redes do mercado. A gente Bom, é consegue importante fazer isso. campanhas onde vocês aderem muito mais, né. A gente fez uma campanha recente de vídeo com vocês, foi excelente, a gente replicou para toda a Que Kimberly-Clark, legal. foi muito bom. Então, assim, é um exemplo hoje a nível Brasil, o Conexão, o trabalho que a GAN exerce, né, e claro, é o elo fundamental, porque tem que estar lá, tem que entregar. Associadas que topou isso e a gente topa, né, fazer várias coisas diferentes, então hoje o Conexão tem uma super ferramenta de trade, cliente na loja, vitrine, a feira em outubro, né, o meeting. Então, assim, é o Conexão, mas a importância do negócio como um todo é muito maior do que ter um acesso, né, dentro do EGAN somente da plataforma. E ele tá tão o conexão tá tão ele é tão presente na vida do associado, tão presente na nossa vida, que a gente acaba, assim, usando ele de forma automática e só percebe a grandeza dele dentro do nosso negócio quando, por exemplo, perco o acesso, não consegue Sim, funcionar. Então a sim, gente eventualmente tem. passou por alguma dificuldade aí de acesso, e aí o associado, né, entrou em desespero, né. Mas a Gri conseguiu resolver, né, rapidamente, então voltou esse acesso e nós conseguimos voltar a utilizar a ferramenta, né. Só para reforçar sobre o Acode, a importância, porque se nem todo associado, né, daí já mandou o seu certificado. E além do Conexão, a rede também disponibiliza outras ferramentas para aqueles associados que mandam o seu certificado, Claro, porque as sim. ferramentas são mais assertivas, então mande seu certificado, ainda
a rede ainda tem mais uma vantagem. Para aquele associado que vai mandar o seu certificado, ela tem uma parceria com uma certificadora que não cobra para fazer o Sem custo, certificado sem digital custo sem nenhum. custo. Então, não há motivo para não mandar o seu Sim. certificado, né? Voltando aí às perguntas dos associados, teve um outro associado que perguntou assim: Poxa, mas então, quem sabe para aliviar a ruptura, quem sabe vamos fazer o seguinte: vamos comprar praticamente só a curva A, então. Não vamos comprar a curva B, ou compramos pouco curva B e não compramos curva C. O que tem para dizer para nós Eu aí acho sobre isso? bem legal essa pergunta, porque assim, ó, a indústria está aqui, né, junto com a gente, e a gente tem um desafio muito grande como independente, porque quando a gente está falando de rede, a indústria consegue levar o mix para a rede e tá todo o mix completo em todas as lojas. Quando a gente está falando do independente, a gente está falando que só tem a curva A lá dentro, né? Uhum. E a gente luta bastante para colocar a curva B, a curva C. E a curva B, a curva C não é que ela é curva B e curva C porque ela não vende. Ela é curva B e curva C porque o nosso associado não compra. Porque, na verdade, no PDV das grandes redes, ela é um curva A, né? Não é que É verdade. ele só está posicionado como curva B e curva C, porque o nosso associado não compra bem, né? Ele compra bem só os cavalos de venda, os curva A. E é por isso, não é porque ele não é um produto bom, porque ele vende mais. Não, as grandes redes estão vendendo super bem esses produtos. Então, assim, a gente não pode tirar eh, eh, esse mix de dentro do coisa, porque senão a gente, inclusive, perde a parceria da indústria que quer fazer a positivação desses itens dentro das farmácias, cara. Não, e tendo a proximidade da indústria, e aí falo como, assim, como quem já colheu os louros por isso, né? Com essa proximidade da indústria, a gente aprende, por exemplo, gerenciamento de categoria. A gente, bem pouco tempo atrás, tinha um projeto que foi bem duradouro, em parceria, mais uma vez, com a GAN, né, sobre o GC, sobre gerenciamento de Sim. categoria, e muito produto que para nós era curva D, ou seja, sem giro, ou era curva C, passou a ser curva A simplesmente para nós colocarmos ele no local certo É, dentro da loja, né? exato. Então, mais uma vez, a importância do associado estar próximo da rede, que está próximo da indústria, que está próximo da distribuição. Hoje a gente ouve muito falando de curva C e D, Humberto, que eu não tenho na minha loja porque não vende, né? A gente ouve muito isso hoje de várias lojas e não vem, muitas vezes não vende porque ele ou não tem, primeiramente, que é o básico, ter o estoque, e segundo, não está exposto da maneira correta. Uhum. Então, se a loja não tem o complemento de mix para agregar na cesta do consumidor, provavelmente o teu ticket médio também vai diminuir no ponto Com de venda, certeza, com né. certeza. Você não quer vender só a fralda que você coloca talvez um preço menor, uma margem menor, um markup, para poder chamar cliente para tua loja, você quer vender a toalha, o sabonete, né. Então automaticamente se você não tiver, vai baixar o ticket médio e a tua margem, né, ela vai encolher junto, né, com isso. Exatamente. A IQVIA tem um estudo que ela apresentou já em eventos da GAN, onde mostra que uma das correlações que mais impactam a venda, Sim, o ponto de venda de uma farmácia, não é localização, é importante também, mas é o mix. exato. Que quanto maior o teu mix, maior a tua venda. Ah, sim, mas eu vou ter mais, né, mais produtos, vai vender mais, mas a venda qualificada. Uhum. E inclusive, ele defende no estudo que a presença das curvas menos, né, C Uhum. e D, muitas vezes fazem tu ter um cliente específico que vai lá e compra outros produtos porque tu Exato, tens aquele. exato. Então, isso do mix é algo bem importante, é algo que tem muito valor, né, para a indústria. E a GAN, quando ela pensou, né, nesse projeto junto com vocês, que hoje é um programa, ela olhou os dois clientes, né? A GAN tem como cliente associadas, mas a indústria é um cliente nosso também, que nós somos meio, né? No ecossistema a gente Sim. fica ali no meio. E para a indústria hoje, dois valores muito importantes que todos que comercializam aqui conosco trazem. Um é a questão do mix e outra é a questão do share. É, É. E o programa ajuda muito nesses dois pilares aí, que são relevantes demais para a indústria. exato. Para nós, o projeto GC foi transformador, posso falar isso. Então, hoje a gente sabe onde colocar. Na farmácia eu uso bastante a expressão, porque é de um outro mundo, daí então eu uso essa expressão para as pessoas assim, entender melhor. É aproximar o queijo ralado da massa, né? É, Então, do molho pronto, né? Então, mais ou menos isso, né? É, Roberta, você complementar ali, quando a gente falou de ruptura, eu vi que tu falou ali da Gaze, eu acabei não te falando o seguinte,
A marca própria, a gente tem 90 dias como padrão, independente da curva, a marca própria é toda 90 dias no estoque, tá? E sempre que acontece alguma coisa, não é assim, não é um descuido do comprador, não é isso, porque a gente cuida muito bem da marca própria e a gente tem planejamento estratégico referente à marca própria. Quando acontece uma coisa assim, normalmente é uma coisa específica da indústria. No caso da Gaze, a indústria teve uma alteração tributária e ela demorou um pouco mais para emitir a nota. Então, assim, aí atrasou a entrega, aí Atrapalhou o aí processo. atrapalhou o processo. Mas, assim, todo mês, no início do mês tem selinho, a gente mantém os 90 dias do estoque. Claro, a gente tem 90 dias e mudou muito a curva, não tem como prever isso, né? Então, assim, eu vou dar um exemplo no negócio da fralda geriátrica, tá? Mudou totalmente a curva. A gente tinha uma média, mudou drasticamente. Assim, demorou um pouco mais para que a gente tivesse um estoque adequado para aquele volume. E aí ninguém estava Porque, preparado, né? a Porque indústria não todo mundo, estava, a a indústria tem que distribuição estar não preparada, a estava, gente, todo mundo tem que nós estar não preparado para estávamos, os isso. Então, associados não assim, estavam. é só nesses casos que a gente tem ruptura quando a gente está falando de marca própria, tá? E quando a gente está falando das marcas comuns, das marcas grandes, a maior parte da ruptura é daí numa curva B ou C, porque daí a gente não tem um volume tão bom e acaba que perde. Não tem um parâmetro formado, Isso né, aí. Nai? Agora, outro momento que pode acontecer também é um pós-feira, tá? Um pós-feira, né, quando a gente faz um volume muito grande e zera, daí Quando limpa o estoque. tem todo um processo, tem janela de compra, não é assim, terminou o estoque hoje, posso comprar, pode ter em alguma indústria que não tem nem janela de compra aberta ainda, tem que esperar um prazo correto para fazer a compra. Então, é só nesses casos que a gente tem esse momento da ruptura, mas fora isso, eu acho que a ferramenta está indo bem, com um estoque, a gente tem um estoque, quando a gente fala de milhões, a gente tem um estoque quase que 3 vezes o número da necessidade, tá? Porque 90 dias de uma coisa, 60 dias, então Sim. a gente tem um estoque saudável dentro do Conexão. E o mercado é dinâmico, né? Então, imagina só, nós estamos falando de uma indústria que tem uma janela de compra, que tem um prazo grande para te entregar. Qualquer coisa que aconteça com a janela fechada e antes de chegar o pedido, ou mesmo até abrir a próxima janela, você não consegue alterar o pedido. Então, paciência, é o prazo do próprio fabricante, né? Uma outra pergunta dos associados seria o seguinte: por que que, eventualmente, um produto que deveria ter no Conexão está em falta e esse mesmo produto está disponível no EGAN? Desde o começo do projeto, essas compras são separadas, tá? A compra a GAN compra para o mercado, né? Ela abastece o mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então ela tem uma compra muito maior, porque ela não está comprando para as farmácias associadas, ela está comprando, inclusive, para farmácias associadas. Ela Uhum. está comprando para o mercado e para nós. E a nossa compra é nossa, eu estou comprando só para as farmácias associadas. Então, quando a gente fala de espaço físico dentro do CD da GAN um estoque misturado, mas quando a gente fala de estoque virtual, ele é completamente separado. Terminou o meu, acabou. Tá? Inclusive, em contratos, a gente não mistura estoques, tá? Zero meu estoque, zero meu estoque. Eu compro da indústria, eu não compro da GAN. É por isso, né? Então, cada um tem seu estoque. Se tem na GAN, é porque a GAN está mais preparada para abastecer o mercado, porque ela abastece o mercado. A gente abastece só farmácias associadas. É um histórico de uma venda de uma distribuidora, né, que compra para 10 mil clientes, sempre vai ter menos desbalanceamento do que uma Sim. de 1.000 unidades, porque tu Muito mais robusto, tem né? um histórico maior e Sim. tu tem uma quantidade maior. Então, eu fico pensando sempre, eu converso até, é difícil ser comprador e negociador, porque se tu negociar muito bem, vai vender rápido, às vezes vende mais do que tu previu. Se tu não negocia, fica estocado aí, visto também é Uhum. comprado, né? É É assim, amargo esse teu papel, né, Dai? o Jaime fala, às vezes eu vou na sala dele e a gente fica conversando, e o Jaime, que é o nosso diretor lá da Farmácia Social, ele fala assim: Daia, se tu comprar demais, é eu e tu que ficamos sabendo. Se tu comprar de menos, são 1.800 logo. É Não, cruel, é e eu cruel o teu papel. e eu gosto de compras, eu vim de compras. Então lá a gente sempre fala para os nossos compradores o seguinte: olha só, se tu fizer o teu trabalho bem feito, é como se tu fosse transparente. Mas experimenta deixar faltar alguma coisa, mais ou menos Se isso, né? faz bem feito, vendas está de parabéns. É verdade. É. Pô, que sacanagem. Bom, e por último, um outro associado mandou um questionamento que eu acho que é importante fazer também, que é o seguinte: meninas, nós temos também um programa chamado SPE, que é o Sistema de Pedido Uhum. Eletrônico, onde os associados abastecem lá com os pedidos e ele distribui, cota e distribui. E um dos lugares que ele cota e distribui é o próprio Conexão, né? E aí esse associado trouxe a seguinte dúvida:
Puxa vida, mas então será que aqueles pedidos que os associados colocam no SPE, será que nós já não deveríamos direcionar diretamente por conexão? Nem cota, já manda direto por conexão, para fortalecer a nossa ferramenta, o conexão. Eu acho que isso foi discutido na época, tá. Eu acho que quando a gente faz uma ferramenta, que é para levar melhor condição para o associado, a gente precisa de uma transparência. E se a gente fizer um tipo de fizesse isso, eu acho que a gente não estaria sendo transparente com o associado. Eu acho que a gente estaria mascarando alguma informação e não é o que a gente quer. A gente quer levar transparência, levar a melhor negociação. Inclusive eu uso hoje, para teres uma ideia, eu uso essa ferramenta, para ir lá buscar para ver qual é a melhor condição para eu ir atrás da indústria para melhorar aquilo que eu tenho hoje, entendeu. Então, eu acho que transparência é a palavra nesse momento, quando a gente fala, de fazer essa transformação. Não acho certo, tá, e eu acho que a diretoria no momento lá também não aprovou e eu acho que é aberto, eu acho que é a melhor opção de que a gente tem hoje, tá. É, até para respeitar a opinião do associado, né. Sim. Eu como associado penso que assim, é claro que eventualmente aparecem oportunidades melhores do que o conexão, mas o conexão é nosso. Então, assim, se a diferença não for uma coisa tão gritante, eu prefiro comprar no conexão. Porque, assim, eu posso deixar de ganhar um pouquinho agora, mas o conexão me traz muito mais. Então, a curto prazo, mas Humberto vai perder um pouquinho. Cara, põe na ponta do lápis, vamos ver, nós estamos falando de quantos reais, né? Agora, o que eu já ganhei com o conexão é imensurável. Então, assim, eu preciso fortalecer o conexão. É, das perguntas associadas, era isso daí que eu tinha que falar. Eu gosto de dizer assim, Humberto, quando o associado faz esse tipo de migração, sabe, eu acho que precisa analisar a parceria, sabe, porque o conexão ele tem o menor preço sempre, porque em algum momento perdeu por centavos, faz sentido trocar? Então, assim, daqui a pouco, internamente, eu peço que se analisem, assim, eu estou numa rede de associativismo, tá? A Uhum. gente está aqui juntos. Então, assim, eu não posso, nesse momento, quando a gente está pensando em rede, a gente não pode olhar o nosso umbigo, a gente tem que pensar no todo. Eu sei que às vezes não é assim que funciona, mas, a gente tem que se a gente está dentro da rede, a gente tem que pensar como todo, e pensar como todo é buscar comprar dentro dos nossos parceiros, dentro das nossas condições que nós temos hoje. Então eu acho que é essa a dica que eu tenho, talvez por centavos realmente fazer que nem tu, pensar, né. Ou Sacrificar um então pouquinho para é, ganhar o bolão. ou então assim, ó, todo mundo me conhece, todo mundo tem meu celular, todo mundo assim: "Daia, eu consegui uma negociação melhor, assim, tem alguma possibilidade de fazer melhor? Pode ir atrás da gente vai atrás da indústria, a gente está aqui para levar a melhor condição e a gente não quer perder negócios, né, eu acho que é Inclusive isso. a gente eu te questiono, né, Nai, como é que tá o mercado? O que que tu tá recebendo dos associados? Tá legal? O que que a gente pode mudar? A Nai me passa: "Mano, olha, isso aqui eu acho que não tá legal, vamos ajustar esse preço aqui dessa forma, o estoque". Então eu acho que a gente é super aberto a receber o que o associado tá trazendo e se for possível, com certeza a gente vai mudar. Ótimo. E acaba que a ferramenta nos ajuda a ir sempre melhorando, sempre nos superando, não colocando limite, e sempre a indústria tem merda, e a indústria Olha aí. Bom, então Gente, eu tá, quero né. agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que foi uma agenda toda complexa para a gente trazer todo esse time para cá, mas acho que deu certo, deu tudo bem. Eu acho que a gente consegue responder as perguntas do nosso associado, a gente consegue tirar todas as dúvidas, clarear qualquer dúvida sim, e eu acho que a gente deu o nosso melhor aqui. Agradecer, Sim. obrigada pela presença de Eu vocês. Eu queria agradeço. agradecer, agradecer o projeto que você criou, né, o De Papo com a Indústria, que hoje é um de papo Com com a conexão. indústria, com o associado, com a GAN. Agradecer a GAN por ser esse elo tão importante, é uma parceira de anos, né, como a Fábio falou, nós iniciamos junto no Conexão, e para nós da Kimberly é um prazer e uma alegria imensa fazer parte desse projeto, junto com a GAN, junto com as farmácias associadas. Eu vou me emocionar aqui. E, Humberto, obrigada por aderir à ferramenta, por ser talvez um espelho, uma inspiração para outros associados. Eu acompanho o trabalho de vocês e é, assim, muito legal. A gente espelha na Kimberly o trabalho e a referência. A gente, né, eh como que a gente pode falar? "Ah, vamos fazer um vídeo", a gente vê vocês já estão postando o vídeo, a foto já está lá, as lives que vocês fazem, então parabéns pelo trabalho, que com certeza é inspiração para os Que demais legal. associados e muito obrigada, Dai, por sempre puxar a gente como indústria
né, Hum. tentar levar sempre a melhor condição para os associados e parabéns pelo trabalho que você executa. E é um prazer para nós como Kimberly fazer parte desse elo aí tão maravilhoso. Que legal. Diga, pode falar, pode. Primeiros clientes. Total, Humberto. Não, em nome dos associados, primeiro eu gostaria de agradecer, porque é uma honra, de fato, estar sentado aqui nessa mesa representando todos os associados. Queria agradecer as tuas palavras. A gente realmente tenta fazer o melhor pelas pessoas, né? Sim. Então, pelos clientes, pelos colegas, mas também pelos fornecedores. E a Kimberly é um grande parceiro nosso no dia a dia. A Genésio, então, já falei outras vezes aqui, mas, assim, não custa falar novamente, realmente é um parceiro de excelência e muito importante para o nosso negócio. Agradecer a Dai, que encabeça o projeto Conexão, que é mais uma das ferramentas que a Associadas disponibiliza para o associado. E é impressionante quando eu penso que há bem pouco tempo atrás era uma ou duas pessoas com conexão, com algumas dúvidas, como a Fábio trouxe, por exemplo, e que é uma coisa que eu, como associado, às vezes não me passa pela cabeça. Que, poxa, como é que ela vai apresentar isso? Como é que vocês vão apresentar isso para a indústria? Como é que a indústria vai receber? Tá, mas, afinal de contas, como é que funciona, né? E hoje a gente tem tanto sucesso para o associado quanto para a indústria, a ponto de criar uma fila de indústrias que não entraram no projeto. Parabéns, Dai, parabéns, parabéns pela resiliência e muito obrigado pela entrega. Tu, com certeza, aliás, todos vocês fazem parte, fazem a diferença no nosso negócio. Obrigado. Eu quero primeiro agradecer a Dai pelo convite, né? É a primeira vez que eu estou participando, mas sempre assisto, acho muito legal, realmente a Dai é uma pessoa de grandes e boas ideias, né? Eu acho que ela também é uma arma secreta desse projeto. Ela faz muita diferença, ela nos desacomoda, né? E eu queria, em público, deixar esse meu agradecimento, porque tu realmente faz muita diferença, é muito bom trabalhar contigo. Mesmo quando tu incomoda, porque às vezes assim, tu tem a coragem, né, de não deixar a coisa menos do que o ideal. Exato. A Kimberly, eu sou muito suspeita de falar dessa indústria, porque ela participa de todos os nossos projetos, mas o Conexão é um dos maiores, e quando a gente conseguiu fazer com que o Conexão deslanchasse, já era uma ideia, né, mas ainda não tinha se concretizado, e a Kimberly foi aquela indústria que a gente usou muitas vezes como referência, Um selo de qualidade. o selo de qualidade. Se a Kimberly está, e olha o sucesso que ela é, e olha o sucesso que ela faz na região onde está o projeto conosco, ainda mais do que no Brasil, né? E Humberto, foi muito bom, tu é uma simpatia, tu tem uma coisa que a gente nos admira demais nos nossos clientes, que não são, né, assim, a maioria tem, mas nem todos, né, que essa convicção de batalhar junto por um projeto e entender qual é o seu papel no Sim, projeto, né? sim. Muito legal te conhecer. Legal. Muito obrigada Obrigado. por todas as palavras e por toda essa parceria que tu tem conosco na GAN e com o projeto. Legal, obrigado. Eu agradeço. E eu acho que é importante eu falar, eu sempre bato nessa tecla, sabe? Ah, eu estou aqui representando as pessoas que estão lá na empresa agora. Nós estamos hoje com quase 45 colegas, né? Então, claro, graças a Deus, nosso sucesso, a gente tem crescido, tem feito melhor todos os dias, mas isso, hoje eu estou aqui, porque é o Humberto. Não, Humberto é simplesmente um representante daquela equipe que está lá. E aquela turma faz a diferença. Então, agradeço também a ele. Tá, gente, a gente encerra então mais um de Papo com a Indústria, na verdade falando sobre conexão, eu um pouquinho com a aguinha nos olhos, quase chorando, mas valeu por essa experiência de hoje. Obrigada, até logo. Até a próxima. De papo com conexão. Show, valeu. Foi legal, foi legal.